Olá, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da disciplina Currículo e Trabalho na Educação Profissional e Tecnológica. Eu desejo a todos vocês boas-vindas a essa nossa aula e espero que nós possamos desenvolver um excelente trabalho. Eu peço a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para que as dúvidas que surgirem vocês possam postá-las nos fóruns. Lembrando, que cada dúvida postada no fórum, ele tem que ser pertinente ao fórum daquela respectiva aula. Eu lembro a todos vocês que estejam atentos a todo o conteúdo postado e às atividades postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Contem conosco para esclarecimentos, dúvidas e sugestões. E para que nós tenhamos um bom resultado, será necessário também a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades de sala virtual, mas também é muito importante que vocês façam toda a leitura do caderno pedagógico. Então vamos começar nossa segunda aula? Então no primeiro momento eu vou apresentar para vocês a contextualização da aula de hoje. Então nesta aula nós vamos conhecer as orientações para a organização curricular que são previstas na educação profissional e tecnológica. Então, para tanto, nós vamos considerar, primeiro, as diretrizes curriculares para a educação profissional e técnica, de nível médio, e as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológicas de graduação. Então, nas orientações contidas nessas referidas diretrizes, nós observamos que há propostas e modelos para a educação profissional e tecnológicas tanto de nível médio, que sofre uma variação quando a gente compara com o nível superior. No entanto, orienta-se que esses dois níveis da educação profissional e tecnológica, ou seja, o nível médio e o nível superior, elas devem considerar o que a gente chama de eixos tecnológicos, que são previstos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologias, como parâmetro para realizar uma boa organização curricular. Então, vamos entender a estruturação do currículo na educação profissional e tecnológica. Então, essa organização do currículo, ela se dá por meio de eixos tecnológicos, as diretrizes que são baseadas no princípio, principalmente de flexibilidade, deve propor para que esse modelo de currículo, que eles possa ser organizado em diferentes propostas. Quais são elas, por exemplo? Por disciplinas ou módulos, pode ser organizados por projetos, por núcleos ou eixos temáticos. Então, a organização curricular nos diferentes níveis da educação profissional e tecnológicas, ela deve considerar matrizes tecnológicas específicas, ou seja, o conjunto de tecnologias que a gente chama de métodos, técnicas, ferramentas, referente àquele curso que é planejado. Bem como o núcleo que a gente chama de politécnico, relacionado a cada eixo tecnológico, relacionado aos fundamentos científicos, sociais, organizacionais, aos fundamentos políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que caracterizam cada um desses eixos. Então é bom lembrar que, se tratando de educação profissional, além da matriz tecnológica e do núcleo politécnico no currículo, deve-se considerar também os conhecimentos e as habilidades referentes à educação básica. Então, com base nos princípios da flexibilidade, da interdisciplinaridade, da contextualização e dessa integração entre teoria e prática, o currículo ele pode ser estruturado de diferentes formas ou de diferentes modelos, como apresentado nessa imagem. Então, vale ressaltar para vocês que as diretrizes curriculares para os cursos superiores de tecnologia orientam que os cursos eles poderão ser organizados por módulos que correspondem a qualificações profissionais que têm identificação com o mundo do trabalho, não pontuando outras formas de possibilidades de modelo. Vejam bem que por eixo temático, que é uma das formas de se conceber o currículo, as diretrizes, elas para a educação profissional e tecnológica, tanto de nível médio como de nível superior, elas orientam que, independente do modelo a ser adotado pela instituição, o currículo ele deve proporcionar vários elementos que favoreçam o amplo conhecimento da área profissional que está em formação e as habilidades necessárias ao exercício daquela profissão. Então, tomamos aqui alguns elementos que são apresentados nas diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica, que são condensados de forma que a gente entenda essa matriz para o nível básico e superior,
que são detalhadas mediante as diretrizes curriculares. Então a gente percebe que a organização do currículo, ele não é algo simples, requer estudo, análise, conhecimento relacionado tanto ao mundo do trabalho quanto às demandas educacionais e sociais. Porém, é importante assim, o planejamento, que a instituição adote um modelo de currículo coerente com as necessidades, principalmente da comunidade escolar, com aquelas necessidades contidas, principalmente no projeto político-pedagógico, resguardando, obviamente, as orientações legais para a educação profissional e tecnológica. Então, vejamos agora que nós tem assim, vários modelos de currículo de proposta. Então, vamos conhecer modelo de currículo que tem sido elemento de discussão, de experiência e debates em várias instituições, em vários níveis e modalidades de ensino. É importante vocês compreenderem que qualquer modo de organizar e desenvolver um currículo requer, primeiramente, o envolvimento de todos os sujeitos, que a gente chama sujeitos institucionais. Quem são eles? O corpo docente, o administrativo, o corpo discente. Então, como pensar a mudança no fazer o currículo, de propor o currículo? Vejamos a seguir que nós temos aí 4 formas de conceber o currículo. Pode ser por problema, por projeto, por rede ou por modos. Vamos entender aqui um pouquinho do currículo por problema. Nesse tipo de organização de currículo, parte-se do princípio que a aprendizagem ela não é linear, ou seja, ela se estrutura a partir da relação do sujeito com a situação que ele vive. Ao agir, ao fazer conexões entre as situações, o sujeito ele dá sentido, ele amplia o conhecimento, ele reelabora o conhecimento. Então, com base nessa concepção de aprendizagem, o currículo baseado em problemas, os conteúdos eles devem ser apresentados de forma integrada e a proposta pedagógica nessa forma de currículo ela deve ser baseada numa abordagem de ensino centrada no aluno. E o problema em questão é o mediador do processo ensino-aprendizagem. Vejam que com base nesse método baseado em problemas, os problemas são selecionados para o estudo baseado em situações diferentes e é importante que ocorra o aprendizado dos alunos, que eles devem dominar os conceitos selecionados em função dos problemas apresentados, que serão temas de estudo. Então, busca resolver esses problemas de forma crítica e reflexiva, tendo, obviamente, uma participação ativa e autônoma dos alunos nesse processo de ensino-aprendizagem. De que forma que isso concretiza? Os problemas eles são estudados em grupos de apoio. Então, com um professor tutor responsável por um grupo de 8 a 10 alunos. Cada grupo tem um aluno que assume a função de coordenador e outro que assume a função de secretário. No início, o tutor ele apresenta o problema para o grupo, para identificar, esclarecer os termos desconhecidos, analisar o problema, levanta hipóteses para descobrir as causas relacionadas. Então, após a discussão, os alunos formulam os objetivos de aprendizagem. E, num segundo momento, eles realizam estudos individualizados fora do grupo tutorial. Então, após essas fases, os alunos em grupos, eles discutem o problema com base em novos conceitos adquiridos durante a sessão tutorial. Então, como vocês podem ver, a sistemática de estudos por problemas, ele segue uma sequência lógica de organização. Nós temos também uma outra abordagem de currículo, que é chamado currículo por projeto. Um dos objetivos de currículo por projeto é integrar e contextualizar os conhecimentos. Então, assim como o currículo por problema, o currículo por projeto também, ela é baseado numa proposta centrada no aluno, nas necessidades educacionais do aluno. O currículo por projeto, ele proporciona a integração dos conhecimentos de forma contextualizada, uma vez que ele parte de uma temática significativa no processo ensino-aprendizagem. Então, a temática envolvida no problema, ela deve ser uma temática real, que pode ser oriunda tanto do conteúdo que os alunos estão vendo, quanto de um problema da sociedade atual, de uma experiência vivida pelos alunos, enfim, são diversas fontes para se levantar o problema. Então, o currículo por projeto, ele contribui para o desenvolvimento cognitivo e também para a capacidade reflexiva do aluno, a partir do momento que ele proporciona diversas maneiras de aprender, ou diversas formas de promover o ensino-aprendizagem. Nós temos uma forma também de currículo que é chamado currículo por rede, ou também currículo hipertextual. Nesse formato, a gente considera o conhecimento como resultado de interação do homem com o meio.
Ou seja, o homem ele é um sujeito inacabado. Sua interação com o meio, né, consequentemente a produção de conhecimento, também ela é inacabada, ela é provisória, ela é transitória. Então essa metáfora de currículo em rede, ela remete no seguinte sentido, à perspectiva de um conhecimento transdisciplinar. Nessa perspectiva, é como se fosse uma grande teia de conhecimento, onde os fios são puxados e tecidos, formando outros significados, criando novas formas de conhecimento, novas teias de conhecimento. Em outras palavras, o conhecimento é produzido com um emaranhado de conexões entre os sujeitos que são mutuamente relacionados. Então é importante ressaltar que o currículo em rede, o professor e o aluno ele pode criar e pode também recriar situações de aprendizagem de forma simultânea. Então promove experimentações, situações, numa prática de educação que a gente chama de educação à distância, como no curso que vocês estão fazendo. O currículo hipertextual, né, ou em rede, ele tem ampliado essas possibilidades de conhecimento nesse formato de educação, por possibilitar não apenas ligações rápidas entre conhecimento, mas também maior interação entre os sujeitos, diferentes, por exemplo, das práticas curriculares que a gente chama à distância de forma muito tradicional. Outro modelo de currículo, ou formato, é o que a gente chama de currículo por módulo. O modelo de currículo por módulo, ele caracteriza por blocos de aprendizagem. Então, nessa perspectiva, o currículo ele é flexível, embora os módulos sejam autônomos e tenham cada um a sua especificidade. Neles deve se relacionar uns com os outros, de forma a compor, né, um conjunto articulado de conhecimento, visando, obviamente, a aprendizagem do aluno. Os módulos eles podem ser organizados de diferentes formas, por exemplo, por disciplinas, por temas e por problemas, desde que contemple os conhecimentos específicos da área que o curso pretende realizar. Então, como os demais modelos de currículo, o modelo por módulo ele também exige planejamento, novas formas de gestão administrativas, novas formas pedagógicas de tempo, de espaço, de recursos, novas relações entre professor e aluno, o acompanhamento de progressão do aluno de um módulo para outro, principalmente por meio dos processos avaliativos. Então, no ensino profissional, o modelo de módulo ele está relacionado com a perspectiva que a gente chama de currículo por competência, proposto como mais adequado, tanto por possibilitar a aquisição progressiva de competências pelo aluno, quanto por permitir a mobilização dele no processo formativo. O que viabiliza, pessoal, a possibilidade de planejamento, assim que a gente chama de itinerário formativo. Então, nesse tipo de currículo, os módulos eles são pensados a partir de análise do perfil profissional que quer formar, as competências para cada área profissional, a partir dessas análises que define o conhecimento e compõe quais são os conhecimentos que devem compor cada um dos módulos. Como exemplo de estrutura curricular por módulo, nós temos aqui, como projetado para vocês, um modelo da Escola Eletrotécnica do Instituto Federal da Bahia, que organizou o currículo por módulos de conhecimento. Então, os diferentes tipos de currículo nos levam a um tema importante que é o planejamento curricular. O que é o planejamento? O processo de planejamento, né? Que tem um percurso a ser considerado, tendo em vista que as instâncias envolvidas na elaboração do currículo, né, eles têm uma responsabilidade em relação a isso. Então, observe esse organograma e a partir dele nós vamos observar que há uma distribuição hierárquica, organizada de funções, de tarefas relacionadas com o currículo. Então, essa forma de divisão de função e responsabilidade é o que nós chamamos de racionalização do processo de planejamento. Então, de acordo com a forma de conceber o currículo, ele se concretiza ou se realiza em dois níveis. O que a gente chama de racionalização técnica do currículo e a racionalização prática do currículo. Esse modelo de planejamento, que centra-se principalmente nos resultados do processo, refere-se ao que a gente chama de modelo tecnicista. Então é importante vocês entenderem que o planejamento curricular, ele passa sim por diversas modalidades diferentes ou módulos diferentes, né? Então as formas de conceber o currículo, elas se concretizam nas diferentes desenhos apresentados. Então uma das formas de planejamento curricular é o que a gente chama de currículo por competência. O que seria o currículo por competência? Ele se refere a um desenho, né, ou um modelo de organização fundamentado principalmente em alguns princípios que podem fundamentar essa estrutura que a gente chama de estrutura de currículo por competência, que tem uma relação
fundamental com a estratégia ou com o desenho que é proposto pela respectiva instituição. O currículo por competência ele não se refere ao desenho ou ao modelo propriamente dito, mas a alguns princípios que podem fundamentar o modelo de currículo adotado. Então, dessa forma, o currículo ele pode ser organizado de diferentes formas. Ter como princípio educativo o que a gente chama de formação por competência. Claro que isso dependerá da finalidade do ato educativo, como nós estudamos na aula anterior. Por exemplo, em uma escola que não tenha como proposta ou como fim educativo formar um profissional com determinada competência, por exemplo, o currículo ele pode ser planejado pelas diversas formas pontuadas nas referidas diretrizes e não ter como princípio o que a gente chama de ensino por competência profissional relacionada a uma determinada área. Na educação profissional e tecnológica, uma das sequências para o planejamento curricular pode acontecer da seguinte forma. Então vejam nessa imagem que eu apresento para vocês. Primeiro, escolha do eixo tecnológico, é o primeiro momento. Depois você descreve as funções relativas às atividades profissionais relacionadas ao eixo. Posteriormente, você define o perfil do profissional que você quer formar. Então, definir os fundamentos técnicos a serem formados naquele aluno. E, finalmente, tão importante quanto é você estruturar esse perfil profissional relacionados aos conteúdos tratados. Então, como você pode observar, as competências elas não devem ser o centro do processo organizador do currículo, mas ela deve fazer parte do currículo. As competências profissionais devem estar contidas no currículo. Todas essas etapas elas têm que ser sincronizadas para que o resultado do planejamento do currículo, por competência, seja coerente com as ideias, com as ações e com as atitudes tomadas no processo ensino-aprendizagem. Então é importante entender essa formação curricular por competência, principalmente porque ela se concretiza no eixo ou no centro, na questão centralizadora da educação profissional e tecnológica. Pessoal, no currículo também deve estar contido o que a gente chama de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que devem fazer parte da proposta planejada no currículo proposto em determinada instituição. Quando a gente fala de avaliação, a gente tem que entender que a avaliação, o processo ensino-aprendizagem é responsabilidade do professor, mas também é do aluno. E essa aprendizagem de responsabilidade do aluno, ela tem que ter uma interação, uma ação conjunta com o professor, aluno e demais sujeitos envolvidos nesse processo ensino-aprendizagem. Então é nesse sentido que a gente aborda que a avaliação, ela deve envolver análise, ela tem que ser mediada, dialogada entre as concepções de avaliação que são constituídas no currículo. O processo ensino-aprendizagem do professor e o processo de aprendizagem do aluno deve estar previsto na abordagem curricular. Então, quando a gente fala de uma avaliação dentro de uma perspectiva construtivista, por exemplo, nós consideramos formas de avaliação não somente com prova escrita, prova teórica, como um único instrumento avaliativo proposto. Essa perspectiva ela demanda uma diversificação, na perspectiva construtivista, dos instrumentos como forma de obter muito mais informação relacionada à aprendizagem do aluno. Ou seja, quanto mais subsídios os professores tiverem para avaliar o aluno, mais condições eles terão para analisar a aprendizagem do conteúdo que foi trabalhado. Então é bom, importantíssimo lembrar que a diversificação dos conteúdos no processo de avaliação, além de subsidiar o professor na análise do processo ensino-aprendizagem, contribui também para desenvolver as diferentes dimensões do sujeito em formação. Então, quais são exemplos de processo avaliativo que pode ser proposto no currículo? Elaboração de projetos, portfólios construídos pelos alunos, análise de situações de casos, mapas conceituais podem ser propostas relacionadas ao processo avaliativo. Então, quando a gente fala de currículo, além de conteúdo, forma de ensino-aprendizagem, a gente tem que pensar em formas de avaliação desse aluno, como eu expliquei anteriormente. Vejam, pessoal, que o currículo, a proposta de currículo, ela é amplamente complexa, porque ela envolve os aspectos conceituais relacionados às disciplinas, conteúdos abordados, bem como relacionados aí ao que trabalhar em sala de aula,
Além disso, nós temos diferentes formas e abordagens de concepção de currículo, o que nós vimos na aula anterior e fundamentamos na aula de hoje. Essa estruturação ela deve considerar a instituição e o local de inserção da instituição. Quando a gente fala de currículo relacionado à educação profissional e tecnológica, é importantíssimo estruturar e pensar que nesse modelo de ensino ou nessa instituição será formado um profissional para atuar no mercado de trabalho. Então esse currículo ele tem que ser pensado em um currículo por competência profissional, porque esse sujeito, essa situação apresentada, relacionada ao mercado de trabalho, tem que ser um processo formativo capaz de colocar no aluno todas as competências para atuação relacionada à profissionalização técnica e na profissionalização também relacionada às questões humanas, nas questões de relacionamentos humanísticos que a sociedade requer. Então vejam que não é muito simples entender e construir a abordagem curricular, porque dela depende qual tipo de sujeito que eu quero formar, com quais competências técnicas, com quais competências formativas e, para além disso, eu preciso pensar numa formação humanística, de relações sociais, que esse sujeito seja capaz de estabelecer um elo formativo, de construir interações no mercado que ele irá atuar. Então, nós temos aí diferentes formas e problematizações e forma de pensar, de construir o currículo, que foi se desenvolvendo no decorrer dos anos, como nós podemos perceber ao longo da trajetória educativa, várias propostas de currículos, eles foram aparecendo aí, e nós atualmente temos diferentes abordagens em relação ao processo ensino-aprendizagem, que leva em consideração os modelos de currículos que nós temos, as diretrizes curriculares que são propostas, as competências profissionais relacionadas a determinado curso ou a determinada situação educativa. Então, o processo educativo e o processo de elaboração de um currículo requer, fundamentalmente, o entendimento de que o processo de estruturação ele tem que ser pensado de forma coletiva, articulada e transdisciplinar com todos os sujeitos que são envolvidos naquele contexto educativo institucional. Finalizando a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham construído os conhecimentos acerca do planejamento curricular. Eu espero que a aula tenha contribuído também fundamentalmente para que vocês possam entender esse processo de diferentes tipos de currículo, de estruturação voltada para a educação profissional e tecnológica, que tem conhecimentos e que tem atuações bem específicas relacionadas principalmente às questões da competência profissional. Então eu espero que essa aula ela tenha contribuído para a mobilização daqueles conceitos todos que foram aprendidos nas aulas anteriores, para que vocês possam compreender a relação que estabelece entre os conceitos anteriores e os conceitos relacionados à educação profissional e tecnológica. Então, após ter estudado as concepções, perspectivas, as etapas de um planejamento curricular, você tem que ter entendido que esse processo de planejamento ele tem início em estudos contextualizados, em problematizações, em formas de organizações diferenciadas. Eu desejo a vocês que vocês façam bom proveito dos conteúdos. Lembre-se sempre de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as dúvidas, as atividades. Não se esqueça da leitura do caderno didático. Bons estudos a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.